Eu conheci ela no Tinder. Tá gravando isso? Ela não é minha namorada, mas ela poderia ser. Tem uma parte assim, ela me transmitiu uma DST. Não, peraí, você é louco. Que esculhambação é essa, rapaz? Você é maluco? Vamos gravar, Adriano, vamos gravar esse negócio. Tá gravando aí. Tá gravando? Tá maluco? Tá louco? Tá gravando, eu já tinha lá há quanto tempo. Pessoal, um grande abraço pra vocês. Estamos direto aqui do canal Neural, canal das Mentes Livres. Eu, professor Antônio Marcos, meu queridíssimo amigo, o professor Ronaldo Ferreira, o monge. Nós estamos aqui na livraria Vozes, que fica em Salvador, Bahia, Avenida Carlos Gomes, 698A. Ao lado do edifício Garagem e próximo ao Procon. Estamos aqui mais uma vez, meu amigo, e falaremos sobre... Ainda no helenismo. Ainda no helenismo. Sobre a última escola que... É quem mesmo? O Os estoicos. O estoicismo. Agora, antes de falar do estoicismo, no episódio Faltou anterior, alguma coisa? o professor Marcos não respondeu a uma pergunta. Qual foi a pergunta? Não tô O lembrado. senhor, professor Antônio Marcos, é cético em relação ao amor? Meu Deus do céu. Essa Rapaz, pergunta. você percebeu que eu não respondi, né? Pô, mas foi dentro. Eu vou responder com Por favor. com a sinceridade incrível do meu coração, da minha... Tá enrolando. Olha... Não, eu acho... Não, eu não sou cético em relação ao amor, não. Eu sou um cara tranquilo. Eu acho que o amor, ele chega na hora certa. Mas, assim, claro que eu acredito numa verdade sempre maior em relação ao que se apresenta no mundo real como o amor. Eu acho que é uma coisa muito mais profunda, muito mais tranquila. Gente, pelo amor de Deus, eu sou de filosofia, eu não tô entendendo nada dessa enrolação dele. Seja claro, cara, pelo amor de Deus. Tá bom, não sou cético, não. Eu acredito no amor. Acredito no amor, acredito na profundidade do amor, na alegria e na paixão que o amor traz. Isso responde a sua pergunta? Que coisa terrível, eu estou cercado de pessoas criativas aqui. eu já vi. Nesse programa, as pessoas estão querendo me diminuir. O mundo quer me diminuir. Não, a gente quer só saber, porque as pessoas que acompanham o canal coisa Neural terrível. lembram daquela parte lá do episódio sobre o amor, da caneca. Agora, tudo bem, então você não é cético? Não. Você acredita na possibilidade de um dia você ter um grande amor? Sim, acredito. O negócio aqui é estoicismo, entendeu? Pronto. Rapaz, que esculhambação. Gente, não relevem muitas coisas, porque assim, tem coisas importantes do programa, mas nem tudo é tão assim, entendeu? Tá bem. Então vamos para os estoicos. Estoicos, uma escola que ficou queridinha do Império Romano. Por que queridinha? Porque você tem grandes nomes, Sêneca, Marco Aurélio. Então são pessoas de peso e, por exemplo, Sêneca, além de textos fantásticos sobre a amizade, sobre o amor, né? Ele também vai colocar essa ideia de que a vida ela deve ser constituída do agora. A ataraxia, né? Esse bem-estar de todas as escolas helenistas, de todas as escolas, pensar de forma diferente quando chega nos estoicos, ela tem uma visão ética fantástica de que eu só devo me preocupar com aquilo que eu posso realizar. Não é dizer que eu estou ali naquela vibe Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não é isso. Longe disso. Longe disso. Eu tenho que separar aquilo que é meu, no sentido de ação, e aquilo que não depende de mim. E aí você tem o que eles chamam de previsibilidade. Tô difícil hoje com as palavras, parece que eu bebi hoje. Então, você pensa assim... Parece. Não precisa nada, não falei nada. Eu não bebo só. Então, observe. Você tá no trânsito, aí você tá lá e de repente o cara te dá uma cortada. Aí você fica... porque você... Aí o estoico vai lhe perguntar, Marquinhos, com qual frequência isso acontece no trânsito? Aí você vai dizer, toda hora. Aí ele vai olhar para você, e por que você ainda se aborrece?
Por que te causa espanto algo que é comum? Outra pergunta é: isso que é feito depende de você? Não. Você pode mudar? Não, porque é a ação do outro. Então, aquela ação não deve te provocar tanto. Você deve atingir essa atarexia assim. Tá, isso não vai me alcançar. Aí tava vindo ali, né? E o cara lá no trânsito fazendo isso, naquela provocação, e você diz assim: ele não vai me atingir. Isso é uma postura estoica. A postura estoica, ela é fantástica porque ela tem uma sabedoria que parece muito com algumas coisas até do budismo. Alguns fazem uma relação. Essa busca de paz, né? Essa busca de paz. De não perder a sua própria paz em função do outro. Que a coisa toda tá ligada ao seu pensamento, não é? O seu pensamento que provoca as emoções, provoca até as doenças. E também aquela coisa de viver o presente. Viver intensamente o momento presente e não ficar perdido num passado nem no futuro. Um grande nome que retoma essa escola é o Schopenhauer. O Arthur Schopenhauer, ele retoma muito os estoicos. E ele faz um paralelo com o budismo, né? Aí muita gente diz assim: mas o Schopenhauer era pessimista. Não é porque ele não quer. É o que dizem de Dostoiévski, é a mesma coisa. E aquela coisa do cara entender a vida como ela é, em perceber a realidade, perceber os sofrimentos, saber que eles existem, né? Que é aquela grande coisa, a felicidade. As pessoas ficam sempre dentro daquela procura meio platônica, só que Platão pensava no mundo das ideias, da felicidade na Terra. E um tanto quanto hedônica. Então, é a felicidade que não importa se eu vou causar um dano. Não, o mundo inteiro vai trabalhar para a minha felicidade, e essa felicidade é mais importante do que qualquer outra. Entendi. Então os estoicos, eles entram muito nessa questão de pensar a vida, né, racionalizar. Então assim, você falando, a gente estava provocando essa coisa do amor, né? Então assim, você entender que o amor existe, mas que você vai encontrar uma pessoa que terá ali seus problemas, seus defeitos, não uma pessoa perfeita. Sim. Então é uma ideia bem realista. Então você vai aprender a conviver com aquilo, e aquilo que depende de você na relação você vai trabalhar, e aquilo que não depende de você, você vai aprender a viver de uma forma que isso não altere seu estado de humor. É fantástico, velho, é fantástico. É lindo isso. É muito bacana. É lindo. Muita gente diz assim: inatingível. A palavra que eu não consegui falar naquela hora, agora eu consegui. Inatingível. Então, não é uma questão de ser inatingível. É uma questão de você trabalhar o seu pensamento. E trabalhando o seu pensamento, os estoicos acreditavam que você tinha que trabalhar as suas emoções. Outro erro ao querer ler a escola estoica, porque o Sêneca cometeu o suicídio. Mas essa escola levou o Sêneca ao suicídio. Não, bora entender. O Sêneca foi o cara lá que foi o preceptor de Nero. Imagine educar um cara como Nero. É de matar. Literalmente. Exatamente foi o que aconteceu. Né? Então, enquanto Nero tocava fogo no mundo, ele acabou tocando fogo no seu próprio mundo, né? Na verdade, chegou um momento que ele percebeu que Nero já não estava muito satisfeito, já não aceitava certas colocações sábias, e também aceitou algumas fofocas, algumas coisas, e iria tirar a vida do Sêneca. Então, antes que isso acontecesse, ele entrou numa banheira, né, cheio de água, e cortou os pulsos para não dar nem trabalho a quem encontrasse. Mas aceitando que a morte ela era real, mas não porque ele não gostasse da vida, é porque também alguns contam que sabiam o tipo de morte que o Nero poderia dar a alguém que ele tivesse ali querendo, né? Porque o Nero era um cara sádico, né? Hoje aparece até alguns historiadores querendo dizer que não sei o quê. Mas Nero, pela história, era um cara perverso. E matava com requinte de crueldade, né? Então era perversidade em pessoa. Uma das coisas que eu acho mais fantásticas, meu amigo, pedindo uma licença para você, são os escritos de Marcos Aurélio, as cartas de Marcos Aurélio, o sábio. Porque tinha umas coisas de Marcos Aurélio assim, que eram super apaixonantes, porque ele falava sobre as qualidades que você deveria preservar, já que você era dono do seu próprio mundo. Isso. Você não tinha que se envolver com o mundo do outro, mas é dono do próprio mundo. A temperança, a paciência, né? A integridade, né? Ele não queria deixar como na sua sucessão pessoas imorais. Roma estava vivendo uma grande crise moral há pelo menos 300 anos. Isso. Né?
Então, ele não queria. Inclusive naquele filme Gladiador, que não faz parte de uma realidade, ali tem uma ficção, mas tem uma ideia que o cara rouba da angústia estoica que ele tinha de deixar para o seu general, que era um cara que não era afetado pela imoralidade, o reino. Né? Isso. E na verdade a gente sabe que essa história não é verdadeira, que ela não acontece dessa forma, mas o cara pegou um laço histórico ali, de um processo estoico. Sim. Né? Que eu acho que o mundo hoje tem muita gente que tem uma dinâmica estoica, apesar de a gente estar vivendo uma época tão triste, tão difícil, tão cheia de agressão, tão cheia de violência. A gente tem grandes figuras estoicas no mundo. Que tem esse desprendimento da sua própria pessoa em prol de uma sociedade melhor, né? Ou seja, eles estão naquele estado de não se perturbar com o que está acontecendo, com a maldade do mundo, e tentando, a partir da sua coerência, fazer algo melhor. Pois é, embora não esteja escrito nas cartas de Marcos Aurelius a questão da solidariedade, porque não era algo pensado por um imperador romano, mas a solidariedade é um comportamento estoico. Sim. É um comportamento estoico. Essa semana me comoveu bastante uma senhorinha que ela tinha um restaurante, uma pousada. Sim. Com a crise, a pousada faliu. E o restaurante começou a ter menos clientes. Em vez dela pensar em fechar o restaurante, ela abriu uma parte do lado para alimentar as pessoas que não tinham dinheiro. Inclusive, algumas dessas pessoas, ex-clientes delas, que com a crise se abalaram, perderam seus empregos. Eu achei aquilo de um estoicismo absoluto, uma coisa assim linda. Porque esse é o exemplo, honestamente, é esse o exemplo que eu gostaria que nós víssemos diariamente. Pessoas que voluntariamente... Ela está na crise também, ela fechou a pousada. Sim. Mas ela voluntariamente quis ajudar as pessoas. E aí, quando ela foi perguntada... Por que estava fazendo isso, como se fosse algo do absurdo, ela disse, você não faria a mesma coisa? Né, para o repórter, você não faria a mesma coisa? Então, para ela... era uma questão pessoal que ela podia mudar, que ela podia fazer por onde, que ela podia integralmente associar de uma forma positiva, né? Trazer para as pessoas aquilo que verdadeiramente é o valor do estoico. Sim. Né? Talvez ela não saiba nem o que é o estoicismo em prática. Isso. Mas ela pratica algo estoico sem esse conhecimento, que isso é muito, muito bom. Que é interessante, falando da questão dela não saber e viver, que um dos grandes mestres do estoicismo foi o escravo Epicteto, que era analfabeto. Então ele nunca escreveu nada, mas escreveram muito sobre a sua maneira de vida e sobre os seus ensinamentos, né? E aí é interessante porque a gente está fechando aqui a escola helenista, e aí você tem dois paralelos interessantes. Um é o cinismo e o outro o estoicismo. Essas duas correntes vão estar presentes no cristianismo, na raiz do cristianismo. E duas vão ser renegadas pelo cristianismo, que é a questão do epicurismo, por causa do prazer, e a outra, a questão do ceticismo, por não acreditar numa verdade absoluta, etc. Na verdade, a descrição de Tomé já é uma espécie de rechaça, né? Histórica a essa ideia de que a gente pode ser cético do ponto de vista religioso. É interessante que, por exemplo, na teologia, a gente diz que Tomé foi o grande primeiro teólogo, porque ele faz duas perguntas interessantes para Jesus, duas colocações que ele faz para Jesus, ou de Jesus, que colocam ele numa resposta de Jesus interessante, né? Que é aquela questão que ele pergunta a Jesus, a quem iremos, né, Senhor? Então Jesus responde ali para ele o que é o cristianismo. E a outra, todo mundo vai lá naquela crença que Jesus ia ressuscitar. Alguns tinham visto o mestre, compartilhado com o mestre, ele não. E quando disseram, Jesus ressuscitou, o mestre ressuscitou, ele disse, se eu não tocar na ferida... E aí, quando Tomé toca na ferida, ele não diz o mestre, ele diz uma expressão que no grego é o Kyrios, né? O Theos, meu Senhor e meu Deus. Ele não afirma Jesus como um homem, e sim como Deus. Então, assume a divindade. Isso, mas isso parte de um questionamento. Ele simplesmente não aceitou, ele questionou, por isso que a fé dele tem essa grandiosidade, né? Perfeito. Então, aqui a gente termina nosso passeio pelas escolas helenistas. Grande Ronaldo. E aí, Marcola? Pessoal, se você gostou desse vídeo, curta,
compartilhe, Dê um like. se inscreva, dê um like, aperta no sininho que você sempre vai ser informado dos nossos Você já vídeos. disse que era pra curtir, porque eu falei like. Não sei. Sei lá. Talvez porque você está muito familiarizado com o Instagram. Um Insta. Você tem um Insta, você tem um Insta. Pois é. Não me dá like, hein? Até mais, mano. Um beijo, gente. Tchau, tchau.